Olá, meus amigos, boa noite. É com muita alegria, muita honra que nós retornamos a este canal com o intuito de falarmos um pouco mais a respeito dos ensinamentos do Evangelho de Jesus. Queremos, primeiramente, agradecer aos nossos irmãos do Centro Espírita Deolindo Alves pela oportunidade que nos é dada para que possamos refletir um pouquinho a respeito dos ensinamentos do Mestre. E esta noite foi reservado para nós o capítulo 14, Honra a teu pai e a tua mãe, e o tema Piedade Filial. E antes de nós entrarmos especificamente nesse tema, nós gostaríamos de falar um pouquinho a respeito da piedade, E o Espírito Michel, inclusive no capítulo que antecede esse que nós estamos falando, ele fala um pouquinho a respeito. Ele diz o seguinte, que a piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz para Deus. Olha que coisa bonita, Então a piedade é aquele sentimento que nós trazemos lá no nosso íntimo, lá dentro de nós mesmos, que faz com que uma pessoa se solidarize, com a dor do semelhante, procurando aí restituir-lhe a coragem, restituir-lhe a esperança. E a piedade, quando ela é utilizada de sentimentos verdadeiros, ela, como nós costumamos dizer, ela encanta a alma, É o amor incondicional em ação. Esse amor que é reservado aos desprotegidos, é reservado aos infelizes, àqueles menos favorecidos, aos pequeninos, como falava Jesus. É a virtude, inclusive, que Jesus praticou durante toda a sua vivência aqui. E ele exemplificava para que, através do seu exemplo, nós possamos aqui também realizá-la durante a nossa existência. E a piedade, que quando ela é praticada com o seu sentimento mais profundo de amor, ela é um excelente exercício para que nós possamos esquecer, deixar de lado as chagas do egoísmo, as chagas do orgulho. E através dela, ao chegarmos aos nossos semelhantes, aos nossos semelhantes mais sofridos, nessa oportunidade que a gente tem de poder estender aí as nossas mãos para o alívio das dores mais profundas, é aí que nós refletimos, o quanto que nós gostaríamos também que para nós fosse feito o mesmo se nós porventura estivéssemos passando por uma situação assim semelhante. Não é verdade? Então por isso que nós temos que exercitar isso realmente. Nós temos que procurar levar ao nosso semelhante todo esse amor, Esse amor profundo, com o intuito de poder auxiliar nos momentos mais difíceis. E a compensação, para um espírito piedoso, ela é grande no momento que você leva a coragem, você leva a esperança a esses semelhantes que sofrem, semelhante que se comove às vezes com um simples aperto de mão, um abraço amigo, Às vezes não precisa ser coisas tão vultuosas, coisas pequenas, mas que de repente transformam essas pessoas, E a gente tem que realizar isso, como eu disse, lá do fundo do nosso coração, com as melhores das intenções. E nesse aspecto Paulo fala um negócio extremamente interessante. Ele diz o seguinte, na epístola, a primeira epístola a Timóteo, ele diz o seguinte: mas é grande ganho a piedade com contentamento, Realizarmos a piedade realmente de uma forma feliz, com o intuito de poder levar ao nosso irmão aquilo que ele necessita, E
Por isso que a gente precisa, né, afastar da gente a indiferença, a gente tem que afastar o fingimento, a própria antipatia, né? E aquilo que nós chamamos de piedade mentirosa, presente às vezes porque nós ainda precisamos erradicar de dentro de nós os sentimentos de orgulho, de egoísmo, né? Que são nossos defeitos que nos atrapalham, né? Que atrapalham realmente a nossa existência, né? Como eu disse, o exercício da piedade é um excelente exercício para a gente se afastar desses males morais. E nesse sentido, interessante que Emmanuel também, eu trouxe um texto de Emmanuel para vocês, do livro Pão Nosso, que ele diz o seguinte, né? Fala-se muito em piedade na terra, todavia, quando assinalamos referências a semelhante virtude, dificilmente discernimos entre compaixão e humilhação. Olha só. Ajudo, mas este homem é um viciado. Atenderei, entretanto, essa mulher é ignorante e má. Penalizo-me, contudo, esse irmão é ingrato e cruel. Compadeço-me, todavia, trata-se de pessoa imprestável. E aí Emmanuel ele traz, tais afirmativas são reiteradas a cada passo por lábios que se afirmam cristãos. O Evangelho não nos fala dessa piedade mentirosa, cheia de ilusões e exigências. Quem revela energia suficiente para abraçar a vida cristã encontra recursos de auxiliar alegremente. Não se prende às teias da crítica destrutiva e sabe semear o bem, fortificar-lhe os germes, cultivar-lhe os rebentos e esperar-lhe a frutificação. Então, nós temos que ver a piedade verdadeira, né, como uma virtude sempre ativa em nós e realizá-la como o Emmanuel e como o Paulo disse, né, alegremente, né, porque ela nos conduz ao socorro material e espiritual dos nossos irmãos mais necessitados. E como eu disse, em algum momento talvez nós mesmos venhamos a precisar de um amparo e gostaríamos que uma pessoa nos tratasse, viesse a nós da mesma forma, né? E havendo essa prática, né, dessa piedade verdadeira, essa ensinada por Jesus, certamente o verdadeiro amor, né, o verdadeiro sentimento de amor, ele imperará entre nós, né? Então, nós temos que realizá-la de uma forma que haja um grande proveito, né, para aquele que recebe, porque certamente nós, neste ato, também estaremos recebendo de Deus algo grandioso, né? Então, nós temos que aproveitar isso. Por isso que a piedade ela é uma virtude extremamente importante, deve ser exercitada por nós. E agora, vamos falar de uma piedade que nos diz intimamente, a nós, filhos, principalmente a nós, filhos, né? A piedade filial, né? E Kardec, ele inicia o tema desta noite, colocando da seguinte forma, né? O mandamento honra a teu pai e tua mãe é uma consequência da lei geral da caridade e do amor ao próximo, porque não se pode amar ao próximo sem amar aos pais, né? Podemos dizer, então, às vezes nós imaginamos que o próximo, né, os próprios desconhecidos, né, os amigos, colegas, né, os demais, né, que convivem ao nosso redor, são ali as pessoas, os próximos, né?
E os pais são os mais próximos ainda, né? Por quê? Porque foram por Deus aí situados ao lado dos nossos corações. Eles que nos deram essa grande oportunidade nesta vida. Foi através, eles foram instrumentos para darem para nós essa grande oportunidade nesta vida. Então, se Deus ele nos escolheu para sermos filhos exatamente desses pais, né? Isso significa que nós temos aí então deveres recíprocos também, né? Deveres aos quais são pertinentes tanto a nós quanto a eles, né? E Kardec ele esclarece aí alguns outros, continuando, né, o tema de hoje, outros aspectos desse mandamento: honrai o vosso pai e a vossa mãe. Diz o seguinte, mas ele continua, mas o imperativo honra implica um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Deus quis demonstrar assim que ao amor é necessário juntar o respeito, a estima, a obediência e a condescendência. Para honrar, então, não basta amar, é preciso ainda mais do que o próprio amor natural do filho, né? Nós precisamos agregar um respeito profundo, né? Cada vez mais profundo, aquele que entende que pai e mãe, inclusive, não são seres infalíveis, né? Assim como nós estamos aí no mesmo caminho, trilhando o mesmo caminho como aprendizes nesta vida. Então nós necessitamos um do outro, né? Então não basta simplesmente também aquele amor, né, de filho e filha, algo de reverência, né? Para aqueles que eventualmente colocaram a gente no afeto, o respeito, também são devidos a eles, por todos nós, né? E Kardec nos orienta, né, que a partir desses deveres nós temos então, né, a obrigação de cumprir para com eles de maneira mais rigorosa tudo o que a caridade determina em relação ao próximo. Então nós vimos no começo a caridade, né, aquilo que nós temos que realizar em relação àqueles necessitados, aqueles irmãos, né, o próximo, né, que está passando por dificuldades, por muitas dores, né? Nós estamos aí com relação aos pais, isso se multiplica, né? Esse nosso dever, ele se multiplica, né? Então, continuando ali, Kardec, ele acrescenta, né, dessa obrigatoriedade que nós temos para com nossos pais, também por aqueles que eventualmente, na falta dos nossos pais, também estiveram ao nosso lado, né? Então ele diz o seguinte, que esse dever se estende naturalmente às pessoas que se encontram no lugar dos pais e cujo mérito é tanto maior quanto o devotamento é para elas menos obrigatório. E ele continua, honrar ao pai e à mãe não é somente respeitá-los, mas também os assistir nas suas necessidades, proporcionando-lhes o repouso na velhice, cercá-los de solicitude, como eles fizeram para nós na infância. É sobretudo para com os pais sem recursos que se demonstra a verdadeira piedade filial, né? Nós temos que considerar que na grande maioria das vezes, né, a nossa educação, a nossa condição financeira que nós conseguimos hoje foi resultado, né, do empenho, do sacrifício dos nossos pais para conosco, das noites mal dormidas, né, do empenho que eles tiveram conosco, né? E infelizmente muitos de nós, né, filhos, a gente acaba não reconhecendo esse esforço, né? E nós acabamos negligenciando esse dever para junto com eles, né? O dever de cuidar, de amá-los verdadeiramente, né? E é algo muito triste quando nós vemos esse tipo de situação.
a ausência dos filhos nesses momentos mais delicados e difíceis dos pais, isso não deveria ocorrer, né? E Kardec, dentro desse ensinamento de hoje, ele nos dá, ele nos complementa dentro desse tema que nós estamos dissertando. Ele diz o seguinte: ele nos lembra que o estritamente necessário para que não morram de fome, enquanto eles mesmos de nada se privam. Os filhos os relegam, né, aos piores cômodos da casa, apenas para não os deixar na rua, e reservando para si mesmos os melhores aposentos, os mais confortáveis. Então, muitos, eles oferecem apenas o necessário, né? E Jesus, ele espera que nós possamos sempre, na situação, oferecer algo mais de nós. E com relação aos pais, com certeza isso se multiplica, né? Então, a mídia, ela nos traz tantos exemplos, né, no cotidiano, de situações semelhantes a essa, e às vezes até muito piores, né? E vamos procurar não sermos nós, né, aqueles que venhamos a desampará-los. Pelo contrário, né? Mesmo quando às vezes nós trazemos dentro de nós ali sinais íntimos de desavenças, de injustiças ao nosso ver, né? Lembranças às vezes de tempos de impiedade de nossos pais, por vezes muito rigorosos, às vezes até agressivos, né? Mas jamais deixemos de perdoá-los, e jamais deixemos de ampará-los, e jamais deixemos de amá-los, né? A doutrina espírita, nós já falamos aqui, ela nos ensina que através do processo reencarnatório, muitas vezes, às vezes, essas posturas, essas desavenças, né, maldades até, gestos hostis, né, são provavelmente algo que ocorre em razão de que nós tenhamos sido provavelmente adversários no passado. E agora estamos tendo a grande oportunidade de reconciliação. A espiritualidade de Deus é tão maravilhoso nesse sentido, que Ele nos coloca juntos novamente para que nós possamos, né, nos reconciliar, né? E nesse aspecto, Joana de Ângeles, através do Divaldo, ela traz para a gente uma mensagem interessante no livro Adolescência e Vida, e diz o seguinte: invariavelmente, por falta de estrutura espiritual e desconhecimento da lei das reencarnações, as pessoas que se reencontram na família, quase sempre, dão vazão aos seus sentimentos e, ao invés de retificar os negativos, mais os fixam nos painéis do inconsciente, gerando novas aversões que complicam ainda mais o quadro do relacionamento fraternal. Tem um amigo meu que ele comenta às vezes que nós já vemos de lá, quando nós encarnamos, né? Quando nós reencarnamos, a gente já traz de lá um caminhãozinho, né, já meio pesado, com várias coisas que nós temos que realizar. E aqui Deus espera que a gente realize e que a gente diminua esse peso. E às vezes nós fazemos ao contrário. Em vez disso, a gente acrescenta ainda mais peso através de nossas escolhas, nossas más escolhas, né, a esse caminhozinho, com isso, de uma certa forma, prejudicando um pouco mais a nossa existência. Então, nós temos que aproveitar todas essas oportunidades com o intuito de nós criarmos, né, situações benéficas entre o nosso relacionamento, que nos auxiliem, todos nós, com o objetivo de nós progredirmos cada vez mais moral e espiritualmente, né? E às vezes, invariavelmente, os pais assim mais rígidos, intransigentes, né,
que acabam se utilizando dessas uma postura às vezes mais agressivas, são espíritos que talvez, como eu disse, em vivências passadas, provavelmente até receberam de nós mesmos, né, o mesmo tratamento. E hoje trazem esse sentimento, né, dentro de cada um. Né? E aí é um sentimento que às vezes é uma aparente vingança, né, em relação a nós, e é isso que a gente tem que tomar cuidado. Nós temos que buscar sempre o relacionamento sadio, né? E às vezes, muitas vezes, nós condenamos, né, essas condutas, mas não cabe a nós, né, condenarmos, né? Proteger, vamos dizer assim, a integridade das pessoas, né? Sempre nós temos que assim o fazer, mas jamais condenar, cabendo a Deus, né, julgá-los pelo ato, né, que praticaram. Nós devemos sim perdoar sempre, né? E processos vingativos, a gente sabe que somente nos trazem obstáculos cada vez maiores na nossa vivência, né? Aquele que procura vingança, ele, na verdade, a gente pode considerar que é um ser, um ser espiritualmente doente, né? E que não ainda conseguiu compreender o instante maravilhoso, né? A oportunidade maravilhosa de praticar, né? Praticar o bem, praticar a misericórdia, praticar o amor, né? E nesse sentido, Kardec ainda nos elucida, né? Ele diz o seguinte: certos pais, é verdade, descuidam dos seus deveres e não são para os filhos o que deveriam ser, mas é a Deus que compete puni-los, e não aos filhos. Não cabe a estes censurá-los, pois que talvez eles mesmos tenham feito por merecê-los assim. É isso que nós temos que refletir também, né? E aí Kardec ainda continua, né? Se a caridade estabelece como lei que devemos pagar o mal com o bem, ser indulgentes para as imperfeições alheias, não maldizer do próximo, esquecer e perdoar as ofensas e amar até mesmo os inimigos, quanto essa obrigação se faz ainda maior em relação aos pais, né? Olha só, fazer ao outro o que certamente desejaríamos que nos fizessem, né? Portanto, em casos assim, a gente tem que procurar, né? Vamos perdoar, né? Sempre, tanto quanto necessitaríamos também ser perdoados, né? Pelas nossas faltas, né? E que elas não são poucas mesmo, né? Kardec ainda acrescenta o seguinte, ele diz o seguinte: os filhos devem, por isso mesmo, tomar como regra de conduta para com os pais todos os preceitos de Jesus referente ao próximo, e lembrar que todo procedimento condenável em relação aos estranhos, mais condenável se torna para com os pais. Olhamos o quanto então é grande a responsabilidade, né, dos filhos, né? E quanto aos pais que desencarnaram e deixaram para trás, né, dentro destes filhos, um vazio, né? Às vezes um vazio tão grande, né, que apesar das divergências, né, que haviam nos seus relacionamentos, certamente uma tristeza, às vezes tão grande, acaba abatendo esses corações, né? Às vezes até um remorso, no momento que ele compreende a oportunidade que tiveram dentro desse relacionamento de poderem se tornarem cada vez mais amigos, né? Cada vez mais pessoas compromissadas um com o outro na vivência, né? Então, agora que já não estão mais próximos de nós, né, nós podemos repassar, né, essa grandeza desse amor que está latente aí
Agora, né, pelo poder da oração, né, nós nunca podemos esquecer que a oração sincera, né, em todos os momentos, ela contribui, né, para quem está aqui e para quem partiu. A mensagem, ela chega, né? Então é a oportunidade que temos de fazer, então chegar a eles, né, esse nosso pedido sincero, né, de perdão pelas faltas, pelas nossas omissões, né? E a oração aos pais desencarnados, ela é importantíssima, mas que nós não podemos é perder a oportunidade, né, grandiosa que nós temos para exercitar este amor para com eles já durante a vivência. A encarnação a qual nós estamos passando é a grande oportunidade, esta sim, de nós podermos vivenciarmos juntos esse amor de pai com filho, filho com pai, né? Então procuremos não deixar escapar, né, esse momento tão sublime, né, que Deus nos oferece nesse nosso caminho evolutivo, né? Jamais esqueçamos que nossos pais foram instrumentos compromissados com o amor e com a providência divina, né? Para que nessa concordância aqui estivéssemos, né? Aqui estivéssemos tendo essa grande oportunidade, né? E em mais uma vivência reencarnatória, para que a gente possa evoluir tanto espiritual como moralmente, nesse trajeto, nessa caminhada, né, do espírito na busca da sua perfeição, né? Então, independentemente de qualquer situação, né, a gente tem que ser sempre grato a eles por esta grande oportunidade, ao qual nós devemos realmente agarrar e aproveitá-la, né? Qual que é a nossa, como nós dizemos, qual é a nossa melhor encarnação? É aquela que nós estamos vivenciando. Então vamos aproveitá-la em todos os seus sentidos, né? E a eles, o que nós temos que levar, né? A nossa devoção, né? O nosso amor agora e sempre, que somente a piedade filial, bem observada, ela pode dar. Então, meus amigos, vamos exercitar, né, esse nosso compromisso que nós temos com os nossos pais, transmitindo a ele esse amor incondicional, esse nosso dever como filhos. E não podemos esquecer que hoje, como somos filhos, e certamente seremos pais também. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade.